Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando esta semana o PET volume 6, tá bom? E esta é a nossa primeira semana e ele traz como tema para vocês a agropecuária dos continentes europeu, asiático e da Oceania. Ou seja, aqui vocês vão estudar como que é a agropecuária desses três continentes. Lembrando que a agropecuária é a atividade que está relacionada à criação de animais e também à agricultura, ou seja, está relacionada à pecuária e à agricultura. Então, quando eu vou me referir a esses dois elementos, eu falo agropecuária, tá bom? Então, na página 47, vai falar um pouquinho da agropecuária na Europa. Vocês vão ver que a Europa tem investido muito em intensivo tecnológico, isso para tentar aumentar a sua produtividade, tá? Geralmente, a produção na Europa conta com desenvolvimento técnico, tá? E a maior parte do que é produzido é consumido dentro do próprio continente, tá bom? A Europa tem condições climáticas bem diferentes aí ao longo do seu território, tá? Isso faz com que ela tenha que usar tecnologias para produzir, tá bom? Uma outra atividade que acontece significativamente para a economia europeia é a pesca, tá? E ela se destaca em Portugal e na Espanha. Depois, o segundo texto vai falar sobre a agricultura e a pecuária na Ásia, né? A Ásia é grande produtora de arroz, que é a base da sua alimentação. As atividades predominantes estão voltadas aí para o setor primário, que é o setor da agricultura, né, do cultivo da terra. Eles exploram aí no setor agropecuário várias atividades, tá, dentro do continente, que é extenso, diferente da Europa, que é um continente menor, tá? A agricultura é desenvolvida, né, em vários tipos. Alguns têm um nível de tecnologia grande, outros muito pequenos, tá? Outra característica é que um dos tipos de agricultura desenvolvido é o plantation, né? E esse tipo de agricultura é voltado para a exportação. Como eu já falei, né, o arroz ocupa grande parte aí das terras agricultáveis do continente. A China e a Índia são os dois maiores produtores do mundo, tá? A pecuária é praticada de forma extensiva e voltada para a subsistência, ou seja, para atender as necessidades da população. E os principais rebanhos são os bovinos, suínos, ovinos e bufalinos, tá bom? A agricultura pecuária na Ásia, a agricultura na Oceania, tá? Ela acontece de forma mecanizada, utiliza-se grandes técnicas modernas, tá? Os principais cultivos são feitos na região leste, sudeste e sudoeste da Austrália, que é o maior país da Oceania, tá? Onde tem solos férteis e onde também o clima é úmido. Existem áreas também onde o solo não é muito favorável. Os principais produtos seriam a cana-de-açúcar, uva, banana, entre outros, tá? A pecuária também acontece, né, principalmente em áreas de clima semiárido. Eles criam principalmente ovinos, caprinos e bovinos, tá? E eles utilizam esses animais, além da carne, também para produzir lã, pele. Em 2016, a Austrália esteve entre os maiores exportadores de carne bovina e ovina do mundo, tá? Então, essa semana seriam esses três textos falando sobre a agropecuária desses três continentes. É lógico que o PET trouxe ele de forma bem resumida, né, com as principais características. Se vocês tiverem curiosidade de aumentar o conhecimento de vocês, podem estar pesquisando, que existe muita informação sobre isso, tá bom? As atividades são atividades interpretativas, tá? De acordo com os textos. A primeira é para vocês explicarem, né? Embora a agropecuária se destaque nos países da Europa e na Europa Ocidental e Oriental, há um maior percentual de mão de obra empregada nesse setor. Vocês vão explicar isso, né?
Depois do que foi estudado, explique esse fato. Por que ela tem muita mão de obra empregada? Ah, será porque ela usa pouca tecnologia? Quanto mais tecnologia eu uso, menos mão de obra eu preciso. Reflitam, tá? A questão 2, vocês têm um texto falando que a Rússia vai inundar o mundo de trigo, porque ela é grande produtora, né? E vocês vão relacionar a manchete com a seguinte frase: a Rússia é um dos celeiros do mundo. O que isso quer dizer? Tá bom? A questão 3, vocês vão fazer um breve comentário sobre a importância da política agrícola comum, PAC, para os países europeus, tá? A questão 4 tem uma imagem, né, do Sudeste Asiático produzindo arroz. Aí vocês vão dizer como é preservada a cultura do cultivo do arroz no Sudeste Asiático e quais são os principais países que produzem arroz. Isso a gente falou anteriormente no PET, tá bem explícito lá no texto, tá bem claro no texto. É só voltar e dar uma lida que vocês respondem rapidinho, tá bom? Boa semana de estudo para vocês. Qualquer dúvida, como sempre, estou à disposição, é só me perguntar. E outra coisa, se vocês ainda não enviaram as atividades, é muito importante o envio delas, tá? Porque, como vocês sabem, elas fazem parte da carga horária de vocês. Se vocês não enviam, não tem como registrar. E isso vai comprovar que vocês fizeram, que vocês estudaram durante esse período de aulas remotas, tá bom? Boa semana, até mais!